Oi gente, boa noite, sejam bem-vindos à live especial de Páscoa do Siniceira. Faz tempo que a gente não se via assim, desse jeito. A gente está nesse período de pandemia tão delicado, mas eu tenho certeza que hoje é um dia de matar a saudade por dois motivos. Um, porque nós estamos juntos mais uma vez, depois de tanto tempo. E em segundo, porque nós estamos aqui na praça, um lugar tão especial para nós, onde não tudo começou, mas grande parte da nossa história Deus fez aqui nesse lugar, aqui nesse palco, aqui nessa arquibancada, aqui nesse lugar onde a gente vinha junto aqui, receber oração às vezes, aglomerava. Que saudade de viver tudo isso, eu tenho certeza. E em breve nós estaremos juntos de muitas formas diferentes. Queria te convidar a ler hoje Marcos capítulo 16, versículo 1. Do 1 ao 8 nós vamos ler. Diz assim: Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram muito assustadas, mas ele disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, esse é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez refletindo sobre a sua mensagem, a sua palavra, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida, na vida dos meus amigos. Obrigado que o Senhor tem sido bom com a gente e a gente tem essa oportunidade de refletir sobre quem o Senhor é e sobre tudo aquilo que o Senhor fez e sobre o que significa essa Páscoa, qual é a nossa esperança. Fala com cada um de nós, Deus, tem que ser o Senhor. Em nós não tem nada, mas no Senhor tem tudo. É o Teu Espírito quem toca os corações. E que seja um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês perceberam que aqui tem as motos, né? As motos que... Das motos eu não estava com saudade não. Mas do resto, eu tô. Título da mensagem de hoje: Morreu, mas passa bem. Eu não sei se você já viu esse meme. As pessoas usam essa legenda quando acontece, sei lá, um motoqueiro vai e bate num carro, dá duas cambalhotas, cai em pé. E a legenda é sempre essa: morreu, mas passa bem. E eu lembrei desse título, obviamente, porque nós vamos falar da ressurreição de Jesus. Mas eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo faz muitos anos. E Deus me trouxe isso à memória esses dias. Eu dei risada, mas eu acho que a gente pode tirar algo daqui para a gente começar essa mensagem de hoje. Lembro que uma vez eu estava, sei lá, na oitava ou no primeiro ano, há uns 15 anos atrás. O tempo tá passando, hein? 30 esse ano, e me também, eu conto mesmo, lindo. E eu lembro que eu estava na sala de aula e estava num fervo do Jack Johnson. Eu lembro que eu nem sabia o que era Jack Johnson, mas eu lembro que estava todo mundo falando do Jack Johnson. E eu lembro que eu estava na sala de aula e eu olhei para a carteira da frente, embaixo tinha aquele lugar onde guardava as coisas. E tinha uma amiga minha na frente e tinha um DVD do Jack Johnson ali, quase caindo. Eu confesso que me passou uma ideia não muito de Deus ali na minha cabeça no momento. Eu pensei, poxa vida, eu queria ouvir do que as pessoas estão falando desse Jack Johnson aí. E naquela época tinha o YouTube pra gente fazer desse jeito, não. Eu usava do DVD. Qual foi o plano que passou na minha cabeça? Pensei, já sei, eu vou dar um toquinho com o meu pé. O DVD do Jack Johnson vai cair, vai ficar meio escondido, ela vai esquecer. Eu levo pra casa, assisto, amanhã eu chego ainda, ela vai achar que eu salvei ela porque ela esqueceu e tá tudo certo. Só que, claro, vocês acham que eu ia fazer um negócio desse? Ia, e eu fiz. Eu lembro que eu tava com o pé esticado assim, ó, quase alcançando o DVD nesse meu plano maluco, quando o professor de física, que era quem tava dando aula, deu um grito: moça, cuidado, ele tá tentando roubar o seu DVD. E eu passei essa vergonha na sala de aula, porque na época eu tinha rolado aquela novela, que tinha uma mulher cleptomaníaca, não sei se vocês lembram,
E daí o pessoal começou, cleptomaníaco, eu passei mó vergonha. E eu falei, professor, eu não ia fazer isso não, eu ia entregar para ela. Mas a verdade é que eu ia fazer isso sim, eu ia roubar por um dia, mas eu ia roubar. Só que eu achei, essa história tem tudo a ver. Porque foi um erro, com certeza. Mas pior que isso, foi um erro constrangedor. Porque tem erros que ninguém fica sabendo, mas tem erros que são constrangedores. E quando eu olho para a vida de Pedro, por exemplo, Pedro tem uma porção de erros constrangedores. Ele fala uma besteira na frente dos discípulos, Jesus fala, arreda Satanás, ele faz que vai andar sobre as águas, Jesus dá essa oportunidade para ele começa a olhar o vento e daqui a pouco ele afunda, ele passa várias situações na frente dos outros constrangedoras. Ele é um coadjuvante da nossa história, mas ele tem um quê especial para nós aqui. E eu queria que você ficasse com isso na cabeça. Mas vamos dar o contexto da Páscoa. Como é que é? Jesus, na noite que ele vai ser traído, toma ceia com os discípulos e vai para o Getsemane orar. A Bíblia fala que ele vai com todos os discípulos, mas ele deixa os discípulos lá, pega só três e fala, vocês venham comigo para a gente orar. Muito interessante que Jesus levou só 3, porque mesmo Jesus que tinha os 12, tem ali a necessidade às vezes de selecionar certas pessoas para estar com ele em certos momentos. Eu queria que você guardasse isso. Por exemplo, quando Jesus, faz um parênteses aqui comigo, vai curar a filha de Jairo, a Bíblia fala que ela já está morta, que avisam que morreu. Jesus fala, tem medo não, Jairo, crê somente. Ele chega lá e fala, não precisa chorar, pessoal, a menina só dorme. Porque ele é o dono da vida, ele pode fazer aquela que está dormindo voltar à vida. Ele falou, não, ela só dorme. E a Bíblia fala que a casa estava cheia de gente lamentando e eles começam a rir de Jesus. O que Jesus faz então? Manda todo mundo sair e ficar só o pai, a mãe e os 3 discípulos com ele. Por quê? Porque às vezes, gente, já tem incredulidade demais ali. Você não precisa de mais não. Às vezes você já está com medo demais, você não precisa de mais medo não. Às vezes é bom a gente selecionar quem são as pessoas que nos dão fé e ânimo e quem são aquelas que só nos atrapalham no caminho. Você está lutando contra uma crise de ansiedade e a pessoa fica falando de coisa ruim todo o tempo. Você está lutando contra uma crise de ciúmes e a pessoa fica imaginando cenários para você o tempo todo. Deus tem para nós, às vezes, essa sabedoria de dizer, quem são as pessoas que de fato nos encorajam. Então ele faz isso, fica os discípulos lá, vem os 3. E esses 3 discípulos ficam ali, Jesus fala para eles orarem e Jesus vai orar em particular. Daí a Bíblia fala que Jesus estava apavorado e angustiado. A gente sempre dá muito valor no angustiado, Jesus estava numa angústia e ele estava. Só que quando você lê essa história em Marcos, fala que ele estava apavorado, porque é uma sensação muito difícil para ele, esse pré-morte que ele sabia como seria. Então está ali Jesus desse jeito. O que eu acho maravilhoso? Porque nós estamos assim hoje nesse contexto de pandemia, apavorados e angustiados. Talvez seja o seu caso, talvez vocês estão assim, talvez você está assim, está com medo, está angustiado por você e pelas outras pessoas. E o que é o lindo em tudo isso? O lindo é que Jesus sabe como você está se sentindo, porque Ele já se sentiu assim. E aqui tem uma coisa para falar para nós que nos dizemos cristãos, que Deus nos livre do Evangelho, de uma fé distante do sofrimento alheio. Porque Jesus, para se levantar para falar sobre um monte de coisa, veio no nosso lugar aqui e experimentou o que a gente experimentava. E às vezes a gente quer falar sobre as coisas de Deus, mas se recusa a viver o sofrimento que as pessoas sofrem, a estar junto. Então, eu fiquei pensando sobre como eu estava vendo um seriado do Billy Graham e falava que a cada catástrofe ele fazia questão de ir em muitos lugares. Terremoto na Guatemala, vai para Guatemala. E às vezes não é só uma ação social, é que para que a gente entenda o amor de Deus pelas pessoas, às vezes a gente precisa perceber o sofrimento delas. O sofrimento social, o sofrimento econômico, o sofrimento psicológico. Eu acho que Deus tem isso para nós. Jesus, quando Ele passa por aquilo que a gente passa, Ele pode dizer, eu sei como é, eu sei como é. Eu passei por isso, eu posso te ajudar. Então que isso também esteja no nosso coração, esse desejo, essa vontade, essa coragem de experimentar disso. Quando eu pensei sobre isso, até falei para a Aimee, como nós precisamos voltar no momento que for permitido, em casas de recuperação aqui no Ciniceira, a fazer trabalho com morador de rua, entregar pão, a fazer orações com os doentes, onde, lógico, não estou falando de Covid, mas assim, nós precisamos viver na pele, estar perto das pessoas que precisam. Tá, mas aí Jesus está ali e ele pergunta para Deus, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque e talvez você esteja nessa fase também de dizer para Deus, Deus,
É isso mesmo? Tem jeito não? Deus, isso que eu estou passando é isso mesmo? Será que não tem uma outra forma? Que é o que Jesus está falando. Só que ele tem um contudo seja feita a tua vontade e não a minha, que é o passo de fé que nos falta muitas vezes. Deus, está difícil essa situação, essa direção que parece que não vai dar certo, e eu tenho tanto medo de perder isso que eu tenho. É isso mesmo, Deus? Ou o Senhor vai fazer um milagre, ou o Senhor vai trocar, ou o Senhor vai me dar mais. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Beleza. Daí Jesus está vivendo esse momento, e ele volta, depois de um momento de angústia, e encontra os discípulos, os 3 discípulos, dormindo. Porque eles estavam cansados mesmo. A Bíblia fala que eles não conseguiam deixar o olho aberto. Eles estavam cansados, não é que eles estavam com preguiça, não, eles estavam cansados. Talvez ficaram o dia inteiro ouvindo Jesus ensinar, o dia inteiro ajudando pessoas, eles estão exaustos. Eu me identifiquei com esse momento porque eu sei que um dia eu dormi numa aula particular de matemática. Você acredita? Eu e o Wilson, o professor, eu dormi, foi um dos maiores vexames. Meu irmão me deu uma bronca, mas eu estava exausto. E eles estavam exaustos. Só que quando Jesus vem e vê eles dormindo, Jesus não fala só, vocês. Ele olha para Pedro especificamente, dentro desses muitos momentos que Pedro é constrangido, e fala: Pedro, Simão, você está dormindo? E daí você olha e pensa, por que essa implicância com Pedro? Os 3 estavam dormindo. Pedro, Tiago e João. Por que só Pedro você está dormindo? Será que Jesus não gosta de Pedro? Ou será que Jesus está preparando Pedro para ser o líder da igreja depois? Será que ele pegava mais pesado com Pedro, porque ele era implicante com Pedro? Ou será que Jesus estava forjando o caráter de Pedro pelo tanto que Jesus tinha para ele? Às vezes você acha que isso que acontece com você só acontece comigo. Meu Deus do céu, parece que só eu sofro. Nossa, parece que tudo é comigo. Talvez é uma coisa boa. Talvez é porque Deus está forjando seu caráter para você viver coisas espetaculares que você nem imagina. Daí a Bíblia fala que Judas chega ali com os soldados e traz Jesus, avisa, mostra quem é Jesus para os soldados com um beijo. Porque assim, né? Com um beijo, a traição, uma lição para nós, gente, que as aparências enganam. Que às vezes o que a gente acha que é a coisa mais dócil, talvez não seja. E talvez a gente tenha que perceber que não é nosso papel ficar julgando quem é certo e quem não é. Porque se você for fazer a liçãozinha de casa pelo aquilo que você vê, como se você tivesse essa capacidade de dizer quem é de Deus, quem não é, quem é bom, quem é ruim. Jesus falou que quem vai fazer isso é Ele. A gente não separa o joio do trigo agora. Por que às vezes a gente, como cristão, quer ficar dizendo quem é bom, quem não é? Quem de fato é e quem é herege, chamando os outros de herege. A gente precisa melhorar isso, a gente precisa perceber que não é o nosso papel, porque a aparência engana, a aparência é fácil. A gente é muito fácil falar é fácil, gente. Eu prometo que o primeiro treinamento que eu dei, quando eu virei analista de treinamento lá no Sesumar há 6 anos atrás, foi de administração do tempo. Você acredita? Eu, falando de administração do tempo, eu sou o pior cara do mundo. Eu me perco em todos os horários possíveis. Quem me conhece sabe, mas falar é fácil demais. As aparências enganam. Ele chega ali, dá um beijinho. Ele dá um beijo no rosto de Jesus, fala, é esse aqui. Os soldados se aproximam. O que Pedro faz? Mais um erro constrangedor. Saca a espada e dá na orelha do servo do sumo sacerdote. Do servo, não foi de um soldado. Pedro provavelmente deu uma espadada no único cara lá que não tinha uma espada. Era o servo do sacerdote. Sabe por quê, gente? Porque a gente, no nosso impulso, machuca quem tem menos a ver com a história. Você está estressado no seu trabalho, você machuca tua esposa, tua namorada, tua mãe, teu pai. Você começa a se perceber encurralado, com medo do que vai ser o amanhã, a empresa não está dando certo, você começa a descontar nos seus filhos. A gente tem isso dos nossos impulsos. Daí, Jesus vai e repreende Pedro. Tá, rola a história, Jesus vai preso. Pedro nega Jesus 3 vezes. Na hora que o galo canta, Jesus olha de longe nos olhos de Pedro. Pedro vai vivendo esse multirão de coisas constrangedoras, de erros e erros e erros. Ele é cobrado. Ao mesmo tempo, ele vai ver algo tão lindo daqui a pouco. Vem a cruz. Na cruz, Jesus, um pouquinho antes de morrer, olha para o povo e fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como assim, Jesus? Perdoa-lhes no momento de cruz, no pior momento. Sabe por quê, gente? Que Jesus não imputa culpa para nós ali no momento da cruz, no pior momento,
Porque eu acho que o momento da morte não é o momento que Jesus quer que a gente viva com culpa. Eu estou falando isso porque muitos de nós, nesse momento tão difícil, onde temos perdido pessoas, ouvido notícias de pessoas perdendo pessoas, um dos sentimentos tão assim normais que vem logo que a gente perde alguém é culpa. É o que eu poderia ter feito melhor, o que eu não fiz, o que eu deixei de falar, o que eu falei, como de alguma forma eu me sinto culpado por isso. Alguém pega para mim, por favor? Como de alguma forma eu me sinto culpado por isso. Obrigado, Paulinho. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque também assim, Jesus tem essa capacidade de perdoar mesmo no momento que ele está com mais dor, porque não é o que acontece com você, é o que acontece em você. É isso que a gente precisa perceber. Não são as suas circunstâncias que determinam quem você vai ser na situação. É o que acontece aí dentro. É a tua percepção sobre quem você pode ser e sobre quem Deus está te forjando para ser e sobre o que Ele te capacita para ser, apesar de todas as coisas. Beleza? Jesus morre, passam 3 dias e a gente chega nesse texto que a gente está lendo. Como que esse texto começa? Começa com as 3 mulheres indo até o túmulo para fazer os procedimentos. A Bíblia fala que elas tinham comprado... Perdi aqui, não dá nada não, vou usar não. Achei. Que elas tinham comprado especiarias para ungir o corpo de Jesus. Então elas compram essas especiarias e vão indo, conversando até o corpo. E sobre o que elas vão conversando? Elas vão conversando sobre nós. Como será que nós vamos conseguir tirar aquela pedra tão pesada? Quem vai tirar para nós aquela pedra tão pesada? E a hora que elas chegam lá, não tem mais pedra. E gente, o que elas estão fazendo? Elas estão debatendo e focando num problema que já está resolvido. Elas estão perdendo a paz durante o caminho, focando num problema que já foi resolvido. Às vezes, gente, a gente está assim também, se matando, pensando, Deus, o que vai ser? Como que é isso? Eu não tenho solução e o problema já está resolvido. Você não sabe ainda a solução, mas Deus já resolveu. Hoje eu queria te dar uma palavra de ânimo, que eu não sei quando, mas Deus já resolveu essa situação. Eu não sei de que forma, mas Deus já fez. Você ainda só não sabe. Deus já tem a solução. Você já tem esse problema resolvido em Deus. Então que você consiga entregar essa preocupação para Ele. Mas eu também queria falar sobre como a gente tem essa tendência de tentar resolver um problema que já está resolvido. Especificamente. Resolver um problema que já está resolvido. Que é um problema que já foi resolvido por Jesus. Eu estou falando da nossa salvação. Estou falando de como foi o que Ele fez e não o que a gente faz, que nos deu esse livre acesso a Deus. E na religião, na religiosidade, a gente está sempre querendo provar que a gente merece. Se a gente está bem, se a gente se segura, se a gente, sei lá, de alguma forma acha que está vivendo uma vida top, a gente acha que Deus nos ama. Se a gente não vive essa vida top, daí Deus não nos ama mais. O que a gente está fazendo? Tentando resolver um problema que Jesus já resolveu lá na cruz. Esses dias eu vi um vídeo, de verdade, que eu achei trágico, mas eu achei cômico. Era 2 caras brigando com um motoqueiro. Eles discutindo, eu acho que foi aqui em Maringá, inclusive. De repente, eles discutindo e eles começam a intimar um ao outro para briga, aquela coisa super madura. E eles começam, vem, não sei o que, de repente, um motoqueiro e um dos rapazes começa a sair na mão. E enquanto eles estão saindo na mão, vem um amigo do rapaz e começa a querer bater no motoqueiro também, entra na briga. E daí o pessoal que está em volta, em vez de separar, começa a gritar, é um só, o povo filmando, é um só, não vale 2 não, é um só, sai, é um só, é mano a mano, 1 contra 1. E eu fiquei pensando, caraca, velho, em vez dos caras quererem acabar com a briga, eles querem deixar a briga mais justa na cabeça deles. Às vezes é isso que a gente não entendeu do Evangelho. Jesus acabou com essa briga, Ele ganhou. Ele pagou o preço pela sua vida e pela minha. Ele fez o sacrifício que ninguém podia fazer para que a gente tivesse livre acesso a Deus. Só que você quer o quê? Você quer aceitar esse sacrifício de Jesus? Ou você quer uma luta mais justa? Onde você acha que Jesus só te ajuda a conseguir vencer os seus erros e merecer alguma coisa, no fundo. Então, o convite de Jesus é que a gente desfrute, gente. Não que a gente lute junto, é que a gente desfrute do que Ele fez. E a partir do que Ele fez eu posso desfrutar a liberdade, eu posso desfrutar a vida, eu posso desfrutar a santidade, eu posso desfrutar o conhecimento dEle, de quem Ele é. Esse é o negócio. Mas tá bom. Só que é o segundo detalhe desse texto?
Elas chegam lá, não tem mais pedra, problema resolvido, elas entram. A hora que elas entram, do lado direito tem um rapaz, tem um anjo. Agora imagina a cena, e elas tomam um baita susto, obviamente. Você entra dentro de um sepulcro, dentro de um túmulo. E a hora que você olha, tem uma pessoa em pé num canto, velho. É lógico que elas tomaram um susto. Se elas tomam um susto, e o anjo fala, não temas, não tema. E elas olham, daí elas percebem que é um anjo. Eu acho que Jesus tem um convite aqui para nós. O convite do segundo olhar. De cara deu um susto, mas olha de novo. Pode ser, de cara parece que não tem solução, mas olha de novo. Deus se faz presente. De cara parece que essa amizade já era, mas olha de novo. Deus pode restaurar. De cara você olha e fala, não tem jeito, mas olha de novo. Deus pode fazer. Eu até enquanto pensava sobre isso, eu lembrei daquele meme do Homem-Aranha, não sei se vocês já viram, que ele está sem óculos, ele olha embaçado e vê uma coisa. Daí ele põe o óculos, de repente é uma coisa totalmente diferente. É mais ou menos isso. É dia da gente pôr os óculos e perceber o que Deus tem feito, mesmo que seja numa tempestade, mesmo que seja num momento difícil. Porque afinal de contas, a gente tem os nossos momentos de chuva, a gente tem, mas só tem vida, só tem planta, só tem árvore, só tem fruto, porque às vezes chove. Da chuva também vem vida. Então que você saiba que nesse momento difícil, que você não vê vantagem nenhuma, Deus pode fazer brotar vida. E você pode viver essa vida sem medo que eles sugerem para elas, não temam, e que Deus sugere para nós em toda a palavra. E daí tem um último detalhe. Ele olha para elas e fala, Jesus não está aqui, ressuscitou. Daí ele fala o seguinte, vejam o lugar onde estava o corpo. E eu confesso que eu já tinha lido essa passagem e me perguntado por que raios esse anjo quer que elas prestem atenção onde estava o corpo. Por quê? Olha aqui, estava aqui. Para que prestar atenção nisso? E eu orando sobre isso, eu acho que Deus falou comigo, que às vezes Deus nos proporciona experiências que nos façam valorizar um novo cenário. Então elas veem onde estava o corpo e agora elas vão valorizar Jesus ressurreto. Eu vou explicar. Uma coisa, eu dizer o seguinte, olá, esse aqui é o fulano de tal estava vivendo uma vida de miséria, Deus fez uma obra, agora ele tem fartura na casa dele. Outra coisa é você entrar na casa do fulano de tal, quando ele não tem nada, tem um filhinho chorando, e não tem um fogão para cozinhar, e depois você vê o que Deus fez na vida dele. Percebe? A experiência, quando Deus nos permite viver na pele, é outra coisa, experimentar um milagre de perto. Às vezes, uma coisa é eu falar o seguinte, esse é o fulano que estava doente, e agora ele está curado, você vai falar, nossa, glória a Deus. Outra coisa é você ver ele definhado, sem esperança, falando, o médico já me desenganou, e depois ver ele vivo. Uma coisa é ouvir um milagre, outra coisa é ver um pai no UTI, e depois ver o teu pai bem com saúde. Às vezes a gente precisa perceber que Deus nos permite experiências que nos façam valorizar um novo cenário. A gente está vivendo isso, de certa forma, um momento tão difícil, com certeza, mas que também nos faça valorizar as outras coisas, a vida. Que essas experiências, onde a gente vê tanta dificuldade que a gente tem vivido, econômicas, de saúde, de relacionamento, numa geração nossa que está tão polarizada, sei lá, um negócio tão difícil, mas a gente pode olhar outras coisas e o que Deus nos deu e a nossa vida. Esse dia conversando com um amigo, o Bruno Jorge, ele me falou, velho, eu tenho aprendido que tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio e tem gente que agradece pelo copo. Então acho que é isso, gente. A gente tem que começar a agradecer pelo copo. Tá fácil, tá difícil, tá, mas eu tô aqui e Deus pode fazer ainda. Certo? E caminhando para o fim, eu tenho um detalhe muito interessante sobre quando a gente olha o Evangelho de Marcos, porque eu estava falando sobre Pedro. E Pedro que dita, provavelmente foi Pedro que ditou o Evangelho para Marcos, é um consenso assim entre os teólogos e estudiosos da Bíblia. Só que se você conhece um pouco da palavra, você sabe que depois de tudo, mesmo com tudo isso, Jesus tem um momento lindo de reconciliação com Pedro. Só os dois caminham na praia, Jesus fala, Pedro, tu me amas 3 vezes, Pedro fala que sim, daí Jesus dá uma missão, então pastoreia, apacenta, alimente as minhas ovelhas. É um momento maravilhoso de reconciliação. Mas aqui, onde Pedro está descrevendo a história, ele não conta essa história, ele deixa a história do jeito que está, termina a passagem. A última vez que você ouve falar sobre Pedro, de uma atitude de Pedro, é ele negando Jesus, ele não conta da reconciliação. Mas ele conta que aqui, quando Jesus chega lá,
ele fala: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Incluindo Pedro. Então, primeiro eu quero te dizer que se você ouve as mensagens achando que você não conta, que você já foi longe demais, que você já fez presepada demais, que você já se distanciou demais, Jesus te inclui na conta. Ele quer uma volta incluindo para você. Segundo, a gente descobre uma humildade de Pedro de dizer: tá tudo bem eu parecer errado. Eu não preciso ser o certão, eu não preciso que as pessoas me admirem. Porque assim, para que eu preciso de uma coroa se eu tenho Ele? Para que eu preciso da glória? Para que eu preciso da fama? Para que eu preciso da aprovação de 100% das pessoas se eu tenho Jesus que me ama e se preocupa comigo? Sabe, gente, eu ouvi um negócio que eu achei tão lindo, que dizia assim, do Stephen Furtick: às vezes Deus coloca a gente na frente não por status, mas para que a gente possa servir as outras pessoas. Talvez Deus te deu muito já. Te deu sucesso, talvez te deu boas amizades, talvez te deu uma capacidade. Não é por status não, gente, que Deus quer que você ache que você é melhor que os outros. Às vezes Deus fez isso para que você sirva as pessoas com aquilo que você tem. Eu até escutei uma música do Cauê MC esses dias, e ele falou um negócio que me chamou a atenção, porque eu tinha ouvido uma mensagem que falava sobre isso no dia. E ele falava assim: eu não ostento para a favela ver, eu ostento para a favela se inspirar. Eu tenho minhas críticas à ostentação, mas eu entendo o que ele quer dizer, que Deus pode usar o que a gente tem para inspirar outras pessoas. E agora, para encerrar, de fato encerrar, a maravilhosa notícia desse texto é a que a gente está comemorando aqui na Páscoa. É que Jesus ressuscitou, está vivo, não está mais naquele lugar onde ele estava. E o fato de Jesus estar vivo muda tudo para nós. Morreu, mas passa muito bem. Está mais vivo do que nunca. Ele está disposto, disponível, nos amando, com planos. E assim, tem muito a fazer na nossa vida. Então o fato de Jesus estar vivo, o fato de ele ter ressuscitado, restaura muitas coisas. Para começar, restaura a nossa relação íntima com Deus. Então Jesus está vivo, significa que ele está vivo para te perdoar, para caminhar com você, para te ensinar. Jesus está magoado com você não. Jesus não está frustrado com você não. Jesus não se frustra porque ele sabe o futuro, só se frustra quem tem uma expectativa. Jesus sabe o que vai acontecer, então ele não tem expectativas erradas sobre nós, ele não se frustra. Mas mesmo sabendo, ele está disposto a caminhar com você, a te amar, ele te ama mais que qualquer um que possa te amar na vida. Segundo, a ressurreição de Jesus restaura a nossa missão. Sabe, você já viu aqueles memes de fé da humanidade restaurada, aqueles vidinhos lindos, que você fala: nossa, tem gente boa ainda. Jesus acredita em nós, gente. A gente acredita em Jesus e Jesus acredita em nós. Que nós podemos fazer diferença onde nós estamos, que a gente pode fazer o bem para as pessoas. Quando Deus vai criando o mundo, lá em Gênesis, a Bíblia fala que ele vai fazendo tudo, ele fala: e viu Deus que era bom. Daí ele cria o homem, organiza as coisas e ele viu que é muito bom. É engraçado, né? Jesus já cozinhou para alguém? Você cozinha e você termina, e às vezes você quer que a pessoa fale: nossa, tá bom, hein? Deus não precisa da aprovação, ele mesmo fala: nossa, isso aqui que eu fiz, bom demais. Isso é maravilhoso. E por último, então a ressurreição restaura a nossa relação com ele, restaura a nossa missão, e por último, restaura a nossa esperança. Porque se Jesus está vivo, então nós viveremos com ele para a eternidade, como ele disse. Ontem eu postei um IGTV falando sobre uma frase do Billy Graham, ele disse assim, eu quero repetir hoje. Ele disse assim: um dia vocês vão ouvir que Billy Graham morreu. Não acreditem em uma só palavra. Eu estarei mais vivo do que nunca. Só terei mudado de endereço. A morte para nós não é o fim, não. A morte para nós é só uma mudança de endereço para um lugar muito melhor. É difícil ficar distante que a gente ama demais. Dá muita saudade? Muita saudade. Mas a gente pode crer que é um pouco período de tempo, é um pouquinho, comparado ao tamanho da vida eterna, que Deus tem para nós uma vida plena e feliz com essas pessoas, onde a Bíblia fala que não há morte, não há choro, não há doença, não há pobreza, não há problemas. Não tem nada disso, mas tem amor e tem aquele que nos amou tanto. E pensando sobre isso, eu lembrei daquela música I Can Only Imagine, que tem até um filme, recomendo que você assista o filme, mas o refrão diz assim: de como vai ser a hora que eu chegar lá? Diz assim: cercado por sua glória, o que meu coração vai sentir? Será que eu vou dançar para você ou maravilhado vou congelar?
Será que eu vou ficar de pé na sua presença? Em pé na sua presença? Ou de joelhos eu vou cair? Será que eu vou cantar aleluia? Ou será que eu nem vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu não sei como vai ser, mas eu posso imaginar que vai ser demais, porque o que garante isso é que Jesus ressuscitou. Muitos fizeram muitas coisas. Tem muita gente que fez muitas coisas em muitos lugares, em muitas religiões, mas só Ele ressuscitou para todo sempre, o Filho do Deus vivo, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Aquele que nos ama tem planos para nós, planos maravilhosos, de paz e não de guerra, planos de nos dar esperança e futuro. Aquele que não tinha pecado, não conhecia o pecado, se fez pecado, para que a gente tivesse a vida eterna. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Eu acho que isso precisa mudar tudo em nós. Essa ressurreição de Jesus muda tudo. E aí eu queria que hoje ela restaurasse tudo isso que a gente falou, inclusive a nossa fé. Então eu queria orar, a gente vai orar. Depois de orar, eu inclusive vou acrescentar um pedido de oração, não é? Deixa eu ver, que eu vi de longe. E depois nós vamos fazer um momento de ceia. Se você tem um pedaço de pão aí, um pedaço de suco, se você não tem, se tem uma bolacha, tem água, um pedaço de suco, um pouquinho de suco. Se você não tem, quer tomar com outra coisa, é um símbolo, gente. Não era suco não, também, era vinho. E esse pão aqui, que simboliza tanta coisa, é um símbolo que aproxima, um símbolo é isso, algo que aproxima a gente de uma verdade. Então se vocês se preparem enquanto eu oro, por essa mensagem e por essa vida aqui, e a gente depois toma rapidinho, vai ser bem rapidinho, essa ceia juntos. É oração, vamos orar então. E eu vou orar, se você ora aí também, pela mãe do Mike aqui do Cine, que está precisando, e todos os outros que estão precisando, estão internados, lutando pela vida. Deus, obrigado por essa mensagem, por essa palavra, obrigado pela tua ressurreição, obrigado pelo teu plano incrível que a gente não consegue entender, Deus. A gente pode até debater, mas a gente não consegue entender, é difícil de aceitar tamanho amor, Deus. Nos ajuda a viver esse evangelho que o Senhor tem para nós, Deus. Nos ajuda a viver essas coisas que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a voltar para o Senhor. Tantos de nós, a gente está meio distante nessa pandemia, Deus, porque mexe com a nossa cabeça. Nos ajuda, Deus, a voltar, mesmo que a gente tenha cometido erros constrangedores, e saber que o Senhor nos ama a fundo, como amou Pedro, e o Senhor tem planos maravilhosos para nós, como teve para Pedro, e a gente tem essa oportunidade de recomeçar, de levantar novamente, de viver tudo isso, Pai. Te peço também pelas pessoas que estão doentes, Deus, acamadas, lutando pela vida, gente que precisa da Tua intervenção, Deus, gente que precisa de um milagre especial hoje. Eu coloco a mãe do Mike, Deus, coloco também essas pessoas que estão assistindo e têm pedidos. Faz um milagre, faz o que só o Senhor pode fazer, Deus, e consola as famílias nesse processo. Por favor, nos ajuda, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Traz aqui, por favor, um pedaço de pão e um pedaço de vinho. Oi? Eu vou dar um golinho. Sabe que às vezes a gente é simples, né? Aqui no Cine é tudo simples, mas é porque a gente cria um misticismo, às vezes em cima de coisas que Jesus fez para ser simples. Ele está reunido com os discípulos dele, eles falam, toda vez que vocês estiverem fazendo isso aqui, Carlinhos Queiroz fala isso, quando vocês forem comer do pão, forem beber do vinho, lembrem, isso aqui é para a gente lembrar do que ele fez, que esse aqui é o corpo dele, partido por amor de nós, esse é o sangue derramado por nós em sacrifício de muitos. É isso, essa simplicidade da gente dizer, Deus, e agora eu falo mesmo, a gente consagra isso aqui, que seja muito mais do que pão e suco no nosso coração, que seja aquilo que isso de fato representa para nós, esse aqui ou na casa das pessoas, Pai, que seja algo especial, um momento de reencontro, um momento onde a gente participa desse momento, olha para dentro e agradece pela oportunidade de viver esse privilégio. Então, Deus, a gente consagra isso ao Senhor e a gente quer te dizer que o seu sacrifício valeu muito e que a sua ressurreição é tudo para nós. Obrigado pela tua entrega, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente come o pão.
Eu queria mais gente aqui para tomar comigo a ceia, mas eu sei que você está tomando aí. E toma o cálice, que é o suco, e agradece a Deus, que é o que nós vamos fazer agora. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse cine de Páscoa. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é participar da mesa do Senhor. Que o Senhor nos lembre através dela do tamanho do teu sacrifício e nos lembre da comunhão que o Senhor espera de nós, Deus. A mesa é para todo mundo, é para aqueles, todos que o Senhor ama todos, Deus. Que o Senhor nos ajude a viver esse espírito de comunidade onde a gente se ama de verdade e comemora e celebra aquilo que o Senhor fez até que o Senhor venha e a gente faça isso com o Senhor no paraíso. Em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe muito você, abençoe a sua semana, abençoe o fim de semana, o feriado.